Olá, amado e amada. Quem está sempre aqui comigo, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, sabe que eu não estou aqui para ficar atraindo seguidores, eu não vivo disso e nem precisava fazer o que eu faço por puro prazer. E então, assim, pessoas com muito mimimi não conseguem realmente ouvir esses vídeos. E porque também não gosto de fazer vídeo muito curto, porque se eu tenho um espaço, eu tenho condições de falar melhor sobre aquele determinado assunto. Então, hoje nós vamos conversar aqui de assunto sempre muito bom, muito sábio, muito inteligente. E lembrando assim que ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. O que eu quero dizer? A gente atrai e muda de realidades a todo instante. Então eu sempre acho que a gente pode estar fazendo hoje e falando sobre um assunto e dominando mais sobre ele melhor hoje do que na semana passada. É assim que eu sempre enxergo. Então, nós nunca podemos dizer agora eu sei tudo, que se nem a gente que pesquisa tanto e que lê tanto, né, acha isso. E imagine uma pessoa parada, né, você vê que a água ela domina o planeta e uma água parada ela vai cheirar ruim, né, e vai atrair micróbios, bactérias, né, fungos, seja o que for. E assim é a nossa mente, que quando parada, não tem como a gente fazer a nossa evolução como o outro faz. Então, quando eu me mexo mais, isso significa, né, que eu tenho mais, aumento a minha capacidade de lembrar mais do que uma outra pessoa das minhas realidades paralelas e lembrar com toda certeza de quem eu sou, da onde eu vim, né? Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto assim muito polêmico, né? Que muitas pessoas acham que Deus é uma pessoa e então Deus é o universo. O universo é uma divindade. Então fica sempre aquele questionamento de que, mas eu já não acho que existe Deus, porque olha lá aquela criancinha com câncer, olha aquela criancinha sofrendo na mão daquela mãe, aquela criancinha que foi jogada no lixo. Então fica todo esse questionamento, sendo que veja, o universo, ele definitivamente não é uma pessoa. O universo não é uma pessoa. Então a gente vai provar de todas as formas aqui, conversar de todas as formas, porque eu estou dizendo isso. Porque o universo não é uma divindade uma divindade analisando, ou analisando bilhões de pessoas, né? E decidindo por você o que é melhor, né? Não vá por aqui, vá por ali. Ele não faz isso. Amiguinho, coleguinha, ele não faz isso, né? Ele não tem como fazer isso, porque ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Ele é um campo de eletromagnetismo. Por favor, tenta compreender isso. Ele é um campo de eletromagnetismo. O que é isso, Mariciana? Né? É uma interação entre a eletricidade e o magnetismo. A eletricidade e o magnetismo. Então, veja, aqui eu vou até encumpridar um pouco mais o meu vídeo, dando uma explicação do que aconteceu há uns 2, 3 dias atrás, aqui na minha chácara, né? A máquina de lavar roupa, ela tinha sido quebrada há 1, 2 anos atrás, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, foi pago caríssimo para arrumar, quase que custou uma nova. O cara vem, faz aquele servicinho, no mais ou menos, daqui a pouco vai dar um outro problema, ele fala, não, isso aqui não está
naquele programa que faz que se quebrar eu volto a consertar, não está incluso, aí você conserta de novo, e ele põe uma tomadinha ali na sua parede que você sabe que está colocada ao inverso, né? Em vez do fio estar para baixo, ele está para cima, e que a tomada ele não colocou como se deve. Eu não consegui apertar parafuso embaixo, porque não sei o que, ele dá as desculpas dele e vai embora, né? Então, é aquelas pessoas que são derrotadas por dentro, que fazem o que não querem, fazem o que não gostam, e não adianta você ficar ali questionando, né? Mas você sabe que aquilo vai dar problema, e tanto é que deu, né? A tomada quase pegou fogo ali, depois de um tempo. Aí você tira da parede, você acha só que é aquele disjuntor na parede, você tira, você põe numa extensão, vai ligar em outro lugar, e daqui a pouco, de novo, a gente tem que ter que agradecer esse eletromagnetismo que não pegou fogo, apenas a máquina parou, porque eu deixei ali ligado e estava totalmente no outro lugar, e quando eu cheguei a máquina apenas tinha parado. Isso já é uma grande bênção. Então, eu ligo para o meu filho que entende disso, né, que é formado em controle e automação, faz robôs, tem uma indústria só fazendo isso o tempo todo. Então, peraí, filho, vai ter que me ensinar. Nossa, eu estou apuradíssimo aqui, então eu vou te ensinando e vou fazendo as minhas coisas. Olha aqui, olha, mostrando para mim, né? Se eu soubesse, eu até mostrava para vocês aqui, mas eu não sei manipular dessa forma ainda o computador. Mas assim, olha esse aqui em cima do robô, olha esse aqui de baixo, não sei o quê. Mas assim mesmo, ele não desistiu de mim, ele foi ensinando, né? Você vai pegar o fio, você vai descascar o mais grosso, depois tem mais dois, tem três, você isola o terra, você vai descascar os outros dois, um pouquinho, ensinou como descasca de uma forma fácil, né? A gente apanha um pouquinho porque é a primeira vez, mas já facilitou. E ao invés de você colocar direto na tomada, que aí tem muitos gatos, vai ser perigoso para todo mundo, então você pega um aparelho lá que você tem encostado velho, e você arranca bastante parte desse fio junto com a tomada, você vai fazer o meu procedimento, vai descascar, e você vai emendar um no outro, né, dessa tomada com esse fio da máquina, isola com a fita isolante, né, tudo isso já tem em casa, que ele sempre deixa bastante para mim, você isola, e então aí vai ser só ligar, que não tem erro. E é claro que eu demoro muito mais que qualquer outra pessoa, até o funcionário, às vezes eu escutava falando, paga um eletricista para sua mãe. Não, minha mãe gosta de desafio, ela vai conseguir. E consegui, liguei, deu certinho. Claro que eu levei mais tempo, um bom tempo para conseguir aquilo. Mas eu me senti bem, me senti desafiada, porque eu estava mexendo com eletricidade, eu nunca tinha feito aquilo. E se eu tinha desligado tudo, não tinha erro. Né? E quando eu ligasse, acontecesse alguma coisa, eu desligava correndo. Tirava correndo da tomada e boa. Mas tentei e consegui. Né? Me senti muito bem fazendo isso. Então, não adianta eu sentar e falar, ai meu Deus, amado Jesus Cristo, eu sou tão boazinha, faço as coisas direitinho, trabalho bastante. Ai, faz um milagre aqui, né? Faz um milagre aqui na minha vida, na minha casa, né? Então, não é assim. O universo, ele um eletromagnetismo. Então, para acontecer, eu tenho que fazer. Para acontecer, eu tenho que acreditar. Para mim, mexer com aquilo que eu nunca mexi, que eu sabia que podia no cenário, mas podia também se tornar perigoso, para mim fazer aquilo, eu tirei 99% do medo de mim. Eu vou enfrentar. Se outras pessoas fazem, por que eu não posso fazer? Eu enfrentei, né? Então, assim é o universo. Assim é o universo. Nós criamos a nossa realidade. O universo é eletromagnetismo. Guarda isso, eletromagnetismo. Então, o que é isso? Igual um espelho de casa. Se eu estou descabelada, eu vou me ver descabelada. Se eu estou triste, eu vou me ver no espelho triste. Se eu estou chorando, eu vou me ver no espelho chorando. Então, ele não devolve o que eu quero. Ele não devolve o que eu quero, né?
Ele, ele devolve o que eu sou. Ele devolve o que eu sou. O espelho não devolve o que eu sou. Se eu estou descabelado, eu apareço descabelada. Se você pode ver que quando você põe o gatinho pela primeira vez no espelho para ele ver ele se assusta. Ele não sabe se é outro gato do outro lado, se é ele mesmo, ele se assusta em se ver pela primeira vez, né? Então, assim é o universo. O universo vai sempre me espelhar o que eu sou. Então, se eu sou uma pessoa deselegante, eu vou me tornando cada vez mais deselegante. Se eu acredito que eu não sou ninguém, eu vou me tornando cada vez mais ninguém. Porque o universo faz assim, toma, quer mais disso? É isso que você pensa o tempo todo? Né? É isso que você sente o tempo todo? Então toma mais disso. Então, ele te devolve o que você é e não o que você quer, né? Então, prestar atenção nos pensamentos que eu tenho, nos sentimentos, porque está sempre sendo captado por esse espelho, que é o universo. E ele te devolve como uma ordem para ti. Ah, você só pensa em coisa ruim? Toda hora você está postando coisas ruins, né? Você pode ver, você liga o noticiário, é só coisas ruins. Né? O homem que espancou a mulher até a morte, o homem que esquartejou a mulher, aquele fulano lá sacrificando um animal, mas quem está gravando? Como é que não chama uma autoridade? Como é que não chama ajuda para aquelas coisas que está vendo? Né? Então, ele te devolve sempre como uma ordem para ti. O que você gosta de ver? Você gosta de ver sadismo? Você gosta de ver animal sendo sacrificado? Você gosta de ver pessoas apanhando? Ele te devolve isso para sua vida, né? Toma aí tudo para você. E o pior é que nós fazemos isso tudo no automático, ou seja, no inconsciente. Ah, eu não faço não, lógico que faz. Eu, com tudo que eu sei, e eu trabalho em várias cidades diferentes, e às vezes quando eu estou chegando no meu consultório em Campinas, eu pergunto como é que eu vim, como é que eu estou aqui já. Né? Você vê, com tudo que eu sei, às vezes eu saio fora do consciente. Como é que eu cheguei até aqui? Eu fui no automático, estava pensando em um monte de coisa que eu tinha para resolver. Né? E então, nós vamos conversar aqui nesse momento sobre uma verdade desconfortável, né? Uma verdade desconfortável. Por que verdade desconfortável? Vamos lá, né? As pessoas ao nosso redor, estão sempre nos analisando, né? Até os mais pobres, Maricela, sim. Até os mais simples, sim, né? A gente vê isso muito quando você chega no hospital e que você, às vezes, não tem intimidade nenhuma com o doente lá em cima, mas você foi porque pediram para você ir. Então, você conversa na portaria, você fala o essencial, às vezes a pessoa te acompanha até lá em cima, com toda a educação do mundo. Daqui a pouco você está lá em cima, a pessoa que está subindo atrás de você é parente daquele paciente e chega xingando. Não, me maltrataram lá embaixo, ficaram fazendo 1000 perguntas antes de eu subir, até parece que não viram minha cara ontem, não sei o quê. Por quê? Porque essa pessoa, ela se autodesvaloriza. Então, a pessoa está analisando que ela é submissa. Então, a pessoa gosta de desafiar, porque ela também é submissa, né? Então, é o espelho. Aproveita espelhar. E então as pessoas ao nosso redor estão sempre nos analisando se você merece respeito ou se pede para ser desafiado. E a cada gesto seu nervoso, postura submissa, movimento hesitante, né? Então você está com isso programando as pessoas ao seu redor, né? Programando as pessoas ao seu redor para te tratarem como inferior. Presta atenção, né? Isso vale também para casal, tá? Né? Por mais, às vezes você tem, eu vou falar muito assim, aqui uma verdade assim, a verdade assim bem desconfortável, que você pode ser mais inteligente que o seu parceiro, você pode ter curso superior, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, né? E o seu parceiro não ter passado do 3º ano primário.
mas você pode ser inteligente, competente, bem intencionado, e esse fulaninho aí do seu lado, ele está o tempo todo te analisando, né? E, e ele vê que ele pode te tratar como uma pessoa inferior. Então, ele sabe as coisas que vão te irritar. Então ele chega mais tarde para você pensar besteira, às vezes nem fez, mas ele gosta que você pense. Ele vai te autodestruindo, porque ele está te analisando o tempo todo. É uma forma de compensar aquilo que ele não tem. Né? Você tem um estudo, ele não tem, ele acha que você é mais inteligente, então ele planeja te destruir. Né? Ah, você não quer fazer sexo comigo? Ou não quer fazer dessa forma? Aí ele chega tarde no dia seguinte para você pensar que está fazendo com a outra. Né? E mesmo que faça, você não sabe o mundo aí fora como é triste. Eu sempre tratei de prostitutas pobres, classe média, ricas e de luxo. Todas dizem a mesma coisa, é nojento. Para a gente é apenas profissão. A gente não vê a hora de sair daquela situação. A gente fala o que eles querem ouvir, finge que está gostando, amando, não sentimos nada. Né? Então, às vezes aquela pessoa que está correndo tanto lá fora sofre muito mais do que você que está quietinha no seu canto, né? Então, se sua linguagem corporal transmite fraqueza, ele vai abusar de você mesmo. Ele ou qualquer outra pessoa, ou um vizinho que está pareando uma discussão com você, né? Porque você será tratado como uma pessoa fraca, seus gestos inseguros, principalmente assim, o olho, vou falar muito sobre o olhar hoje, o olho diz muito, e quando você dá a mão para a pessoa, tem pessoas que dão o dedinho para você, são pessoas, ou dá a mão, mas nem aperta, se você não apertar a mão dela, ela vai escorregar, né? Aí você fala assim, agora eu aprendi, mas você está falando eu aprendi, não, a boca mente, o corpo não, o corpo fala. Então, pessoas fracas não conseguem dar um aperto de mão em você. Tem pessoas que dão exagerado. O exagerado é a mesma coisa do fraco, é a mesma coisa de você não ter apertado a mão. Então, sempre o certo é o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. E a pessoa que não consegue sustentar o seu olhar, né? Então, isso tudo é uma verdade desconfortável. Não interessa quanto você tem de estudo, quantos diplomas você tem, ou se você é doutor no que você faz ou não. Né? Ou aquele advogado que você tem que ficar tuchando ele. Você foi. Você não acha que tem a obrigação de falar para mim se você foi? Você não acha que tem a obrigação de falar, olha, eu fui e vai ficar pronto tal dia esse cartório agora? Então, você tem que ficar tuchando, se não tuchar, aquilo fica parado. Então, a pessoa está mostrando que ela é incompetente no que ela faz todo dia a mesma coisa, uma coisa assim que é lógico, uma coisa que ela decorou, que é aquilo que ela tem que fazer, e ela faz mal feito, né? Ela acha que ele está dando uma de bom e ele está se colocando numa situação desconfortável, ele está colocando numa situação de impotência, de incompetência, né? Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala, vou fazer. São pessoas perigosas que falam, vou fazer e fazem. São pessoas perigosas, que são pessoas que honram o que falam. O que ela fala vale mais que o dinheiro que ela tem, né? Então, intimação psicológica, né? Você fixa o olhar naquela pessoa, que você precisa estar tuchando ela para fazer uma coisa, você vai ver que ela vai desviar o olhar, né? Que é submissão. Porque se ele fosse competente, você não estava tuchando ele para fazer. Ele não estava esperando a última hora para poder correr atrás, né? Então, quando você fica o seu olhar, uns 3 segundos, ele sabe que você sabe mais dele do que ele mesmo. E que você não vai recuar. Que você não vai recuar, né? Então, você pode, assim, despir um indivíduo qualquer, seja ele quais títulos ele tenha, seja ele quem for,
Você pode despir ele com um olhar, você fica o olhar nele, né? E ele se sente como uma criança sobre o seu escrutínio, sobre o seu escrutínio, né? Você está fazendo um exame minucioso nele, ele sabe disso, né? Então você passa a ter uma frieza calculada. Ele sabe que você tem uma frieza e calculada, né? Tipo assim, eu vejo exatamente quem você é. Eu vejo exatamente quem você é, né? E você não me impressiona, né? E a pessoa, se a pessoa te faz uma pergunta, eu passei por isso aqui, não faz poucos dias. Aliás, eu sempre passo, né? O ano passado, todos nós perdemos pessoas que a gente ama o tempo todo, né? Perdemos assim, entre aspas, porque, na verdade, nós que estamos mortos e quem dessoma o corpo físico é que está vivo, né? Porque de lá ele nos vê, ele que está vivo. Mas assim mesmo a gente fica triste, porque você não vai ver aquela pessoa por um determinado tempo e às vezes pode ser que leve muito tempo para ver novamente. Você não sabe para que cômodo da casa desse universo imenso ele está indo, né? Para que andar ele está indo. E você pode não ir no mesmo andar que ele. E então você está lá, o ano passado estava de luto por uma pessoa mais próxima, e a pessoa ali pedindo dinheiro, né? A pessoa não fala com você, para nada, não curte nada que você faz, não se interessa pelos vídeos, não lê as mensagens, nada. Pedindo dinheiro. Fulana, ciclana, olha, eu acabei de chegar do cemitério, né? Eu estou pagando enterro, eu estou pagando caixão, eu estou pagando o terreno do cemitério, então estou pagando funerária. Então, por favor, né? Vê se você consegue respeitar, né, o espaço do outro, né? Não avançar tanto na privacidade. Ai, tá, eu também passei por isso, eu não quero saber, tá? Daqui 2 semanas ela volta a pedir o dinheiro para você, né? E se você vê, ela tá pedindo até hoje. É claro que eu não vou dar, né? Porque é aquela história, se você fica dando peixe e não ensina a pessoa a pescar, e a pessoa não está interessada em pescar, porque se ela tivesse interessada em pescar, ela estava fazendo como pouca gente aqui faz, assistir o vídeo até o fim, que são vídeos compridos, assistir até o fim. Se ela não pode assistir inteira, assiste um pedaço, ela vai assistir outro pedaço, ler as mensagens. São pessoas que jamais vão me pedir alguma coisa, porque elas estão entendendo o que é a vida. Não é pedir o peixe, ela tem que aprender a pescar, né? E é isso que eu tento fazer aqui, ensinar a pessoa a pescar. Então, ou senão, a pessoa usa lá da esperteza, ela é psicóloga, então deixa eu esperteza. Você teria R$ 1.000 para me emprestar até tal dia, até a semana que vem, né? Eu não tenho acesso, fulana, eu não tenho mais acesso ao meu financeiro. Quem tem agora cuidando das minhas coisas são meus filhos. Eu não tenho acesso. Tudo que eu ganho vai para essa conta que eu não tenho acesso. Uma forma respeitosa de você dizer, toma, vergonha na cara. Te conheço mais de 30 anos, acho que já mais de 40 anos, e você sempre na salamaceira, né? A pessoa, porque ela acha que ela faz um servicinho, às vezes um servicinho de imobiliário, vende, às vezes, uma casinha lá ganhou lá uma porcentagem de 15 mil, 30 mil, depois não vai ganhar o ano inteiro, não vai conseguir vender mais nada, a pessoa vai falar, não, metade eu guardo, eu vou aplicar essa metade, vou deixar numa reserva. Não, ela faz festa, né? E bebe engradado de cerveja, e fuma até não querer mais. Vamos se divertir, vamos gastar, né? E depois você vai pagar a conta dela, que está sempre trabalhando. Então, a gente faz bem para essas pessoas, né? Delicadamente, não, nem que se for para dar hoje e devolver amanhã é mentira. Você nunca mais vai ver esse dinheiro de volta. Você sabe que essa pessoa não costuma pagar as pessoas, né? Então, essas pessoas que no WhatsApp não põem o azulzinho. Sabe aquele azulzinho do WhatsApp? Essas pessoas não vão pôr o azulzinho no WhatsApp, né? Porque
porque ela deve para o banco, ela deve para a agiota, ela deve para coleguinhas. Então, ai, Maristela, eu não coloco azulzinho. Ah, alguma coisa você está devendo, né? Porque nós que temos a vida correta, né? Tipo eu, meus filhos, as pessoas que eu conheço que têm a vida correta, que são milionários, são riquíssimos, têm vida correta, eles põem um azulzinho, a gente pode conversar. A gente sabe quando a pessoa visualizou lá, né? E você vai ver que a porcentagem é altíssima de pessoas que não andam correto, que são devedoras, essas pessoas que não põem o azulzinho. Então, não me inspira confiança. Então, eu costumo nem dar bola, não responder. Deixa no vácuo, nem fala meus filhos, deixa no vácuo, porque vão aprender a pescar também, que a gente trabalha domingo a domingo, né? Então, então, às vezes a pessoa faz uma pergunta assim para você provocativa, com sarcasmo, com ironia, né? Você não deve responder de imediato. Deixa a pessoa no vácuo, né? Porque quando você diz assim não para ela de uma coisa absurda que ela está te pedindo e ela já te dá uma resposta qualquer em cima, ela está sendo ainda mais ignorante. Porque você vê que ela já se desestabilizou. Ah, surgiu um imprevisto, mas você já devia ter um dinheiro guardado para esse imprevisto, né? Então, o maestro experiente, ele pausa, né? Você já viu assim, quando começa a mais perceber que a orquestra está desafinando, ele para com o bastão, né? Com o bastãozinho dele, para, né? Ele dá uma pausa. Quando ele dá uma pausa, ele já reinicia, todos entram, né? Todos se já reequilibram, né? E automaticamente, né? A orquestra se realinha automaticamente, porque porque 2 a 5 segundos que você faz uma pausa, não faz nada, né? Você nunca faz nada para você pensar se vale a pena você dar uma resposta para aquilo ou você deixar no vácuo. E se a pessoa persistir, olha, eu estou trabalhando, eu não posso ficar aqui, estou trabalhando, estou atendendo, né? Então, o poder está em escolher o momento da resposta. Mas a sua linguagem corporal, né, precisa... a sua linguagem corporal precisa transmitir controle total, porque o corpo fala mais do que a boca, né? O corpo não mente, a boca mente. E então, a sua linguagem corporal tem que transmitir não confusão, não nervosismo, né? Ou quando eu vou dar a palestra, eu vejo muito isso, que a pessoa se espreme no canto da sala, né? Ela está passando submissão. Então, a gente tem que entender que o que a gente lança para o universo, eletromagnetismo, lembra disso, ele não é uma pessoa, ele é um eletromagnetismo. Então, o que você lança é o que você vai receber de volta. Bashar fala muito sobre isso, explica muito corretamente sobre isso, né? Você não atrai coisas, apenas amplifica o que carrega dentro. Então, se dentro de você está todo desequilibrado, você ainda não tomou vergonha na cara, você não vê que você está difícil de vender uma propriedade, está difícil, tá chovendo muito, você vê que todo mundo que está perdido profissionalmente vai ser corretor, né? Mas tem uns que vão e servem para serem corretores mesmo. A gente tem corretores assim que a gente sempre, quando vai vender ou comprar, vai sempre com eles. Mas esses corretores você pode ligar, conversar a qualquer momento, que ele vai atender. Ele não está devendo na praça. Então, ele atende você de imediato. Você pode ligar realmente e ele vai te atender. Se você quiser falar no vídeo, ele vai te falar com você no vídeo, na videochamada. E são corretores que, no espaço muito curto, ele vai ter cliente para aquilo. Porque ele passa confiança, né? Ele passa confiança, né? Mas se você não passa confiança, se você
Você fala assim, a pessoa foi lá, fala, olha, vou te dar uma oportunidade também. Em vez de você correr atrás do cliente, você já está pedindo dinheiro, você não passa confiança. Não passa confiança, né? E você está sempre amplificando o que está dentro de você. Desordem, uma desordem total. E então, de repente, o start tem que começar, tem que dar start em você. Opa, deixa eu começar aqui. Deixa eu entender, né? Metacognição, o que está de errado comigo, né? Então, há olhares que não apenas enxergam, mas eles revelam. Existe um tipo de brilho no olhar de certas pessoas, algo que você não se finge, você não consegue fingir, né? Eu vejo pessoas assim que tiram muitas fotos nas redes sociais e você vê que é um olhar sem brilho. Ele pode dizer quantas vezes ele quiser que ele está feliz, que eu sei que não está. Um olhar sem brilho, porque o olhar é algo que você não finge, os olhos mostram a alma. Alguém Alguém assim já te disse que o seu olhar é forte? Eu ouço muito disso. Que olhar fixo você tem, que olhar forte que você tem, né? Intenso, até incômodo. E você vem, porque você veio para transformar o mundo, né? Você está na frente, por isso que poucas pessoas conseguem ouvir você, porque você está muito na frente. E você tem profundidade no olhar e basta a sua presença para impor respeito. Seu olhar causa respeito, às vezes desconforto no outro, autenticidade, e são os que sobrevivem à queda interior. Então, a gente já sobreviveu a muitas quedas interior antes de poder antes de poder guiar de alguma forma os outros, né? Nós tivemos que atravessar o próprio abismo. E então são pessoas assim, nós nos tornamos pessoas que enxerga demais e acabamos despertando medo em quem ainda foge da própria sombra, né? Medo de quem ainda foge da própria sombra, né? E quando os seus olhos assim fazem alguém desviar o olhar, quando você está fixo e a pessoa desvia o olhar, nasce da dor daquele que já perdeu tudo que era ilusão. Então você já não tem ilusão, você não se ilude por nada, nenhuma besteira, né? Você pode ver assim que lá no Instagram, ou naquela nova página, não sei como é que pronuncia direito, Tirdes, lá, que é lá, que quando eu entrei ali já tinha um monte de seguidor, eu nem sabia que existia aquilo, eu comecei a postar lá também. Então, pessoas que ainda não me conhecem direito ficam lá fixado na mensagem. Você está namorando? Você não sei o quê? Olha, eu quero pessoa assim para levar a sério mesmo. Eu deixo tudo no vácuo. No vácuo, não perco tempo, nem tenho tempo para isso. Nem tenho tempo. Porque se está precisando de relacionamento, entra no site de relacionamento. Se eu não descrevo ali o que eu sou, né? Se eu sou solteira, se eu sou desquitada, se eu sou separada, se eu sou viúva, se eu sou o que for, porque eu não estou interessada nisso. Então a pessoa tem que prestar atenção, né? Por favor, né? Então, quando a gente já saiu daquele abismo, né? E que a gente já perdeu todas as ilusões, a clareza do nosso olhar surge de choque, né? Como surge do choque de ver a fantasia ruir. Então você faz a fantasia de qualquer um ruir, né? E testemunhar momentos vazios, enfrentar assim decepções e então na gente só restou o essencial. O que é o essencial? A verdade. A verdade. E essa verdade agora habita o nosso olhar. Então, o olhar de uma alma desperta, ele rasga véus. Ele rasga véus, né? Então, a gente aprendeu com o sofrimento, retornou com a compaixão, e quando o mundo nos olha, é o infinito que ancora de volta. Então, estranho sempre uma atração inexplicável. Inexplicável.
até mesmo um desconforto diante de nós, né? Não se trata assim de aparência, né? Mas uma sintonia vibracional que desperta o oculto neles. Reflete neles um eu que ainda não encontraram. E você assim emite um código energético que seu ser emite constantemente. Então, seus olhos carregam uma paz profunda, a firmeza de um centro interior inabalável. E você entra no ambiente e tudo muda, né? Eu não sei se alguém já passou por isso aqui. Eu passo vários locais que eu frequento, algumas lojas que vendem produtos naturais, ou que vendem coisas interessantes, ou até roupas que eu gosto. Às vezes eu passo lá na frente e a loja está parada e falo, aqui eu vou jogar um pouco de uma energia boa aqui nessa loja hoje. Eu paro. No que eu entro na loja, 3, 4, 5 vai entrar atrás. Tem pessoas que percebem. Tem donos de estabelecimento que falam, Maristela, é impressionante. Minha loja não tinha ninguém até agora. Você entra, vem um monte atrás, né? Mas acho que não é só comigo, tem pessoas que realmente têm esse eletromagnetismo, que atrai clientes para aquela loja. E então, entra no ambiente e tudo muda. E sem dar sequer uma palavra, a gente não deu sequer uma palavra, nem deu tempo de falar oi, né? Boa tarde, bom dia. Essa é a força desse olhar, né? Essa é a força desse olhar, né? Então, uma pessoa insegura, né? Seja seu coleguinha, seja seu vizinho, seu parente, seja quem for, ou seu companheiro, sua companheira, uma pessoa insegura, invade espaço, porque precisa de validação, né? Invade a privacidade do outro, não tem vergonha, não se intimida, né? E uma pessoa com dominância territorial simplesmente existe no espaço que escolhe. E irradia uma certeza silenciosa de que pertence ali. Então, agora nós vamos conversar assim sobre a realidade brutal. Realidade brutal. Se você está assim controlando seus sinais, se você assim tem pessoas que não conseguem perceber nos seus sinais que emitem, não controla. Se você não está controlando seus sinais, pode ser que está enviando sinais de fraqueza, incerteza, necessidade de aprovação. Então você às vezes conversa com coleguinhas que ele está emitindo esses sinais e me revira o estômago, né? Certas pessoas já passam a evitar de desafiar, né? Já passam a evitar desafiar. Quando uma pessoa, eu cuido de muitos animais aqui na minha chácara. Gatos, então eu tenho muitos gatos. E quando uma pessoa quer dar um palpite, eu digo, vai lá e me mostra que você faz melhor. Eu faço de tudo pelos meus animais que eu posso e o que eu não posso. Mas quando alguém quer palpitar uma coisa absurda, eu falo, vai lá. Né? Honra o que você está falando, vai lá e faz melhor. A pessoa nunca mais me desafie em nada. Nunca mais me desafie em nada, né? Porque a nossa presença tem muito valor. E quando você está ausente, a pessoa sente o peso daquilo, né? Então, o erro fatal é estar sempre disponível, né? Eu já passei por isso, tá? Eu não estou dizendo aqui que eu nasci sabendo, não. Quando eu era mais nova, eu era bem disponível, somente para parente, irmãzinhas de sangue mesmo, né? Ah, tá precisando, eu estava lá. Ah, tá precisando de tal coisa, eu estava levando, né? Ou trazendo para casa. E nunca essas pessoas vão ter gratidão com você, né? Esse é o erro fatal, estar sempre disponível. O cérebro humano, né, dá mais valor àquilo que é escasso, que é imprevisível, né? E então não avise, não explique, não se desculpe, hoje eu não faço nada disso, eu deixo no vácuo. Simplesmente não esteja lá quando esperar, porque é para explorar. E não ofereça explicações elaboradas. Eu estava ocupado.
é o suficiente. Ou estou ocupado. A pessoa tem que sair dali, né? O que acontece na cabeça dessas pessoas durante essa sua ausência é onde a magia ocorre. Que pessoa, né? Então, passam a te valorizar, onde não valorizavam, passam a te valorizar, porque escassez gera valor, e valor gera respeito. Quando alguém nos empurra com energia baixa, empurre com a mesma força. Eu faço isso muito, né? Seja quem for, tá? Infelizmente, a gente sempre tem um vizinho infeliz. Então, quando ele empurra com a energia baixa, eu empurro com a mesma força. A pessoa come aqui na tua mão. Come aqui na tua mão e não sabe como parar de comer, né? Pessoa demorou para responder algo importante, você faz o mesmo. Você faz o mesmo, demora para responder, né? Quando ela responder, você demora. Leve dias para responder. Você não deixa no vácuo. Que ela vai aprender, essa pessoa vai aprender. Somente aquelas que não põem o azulzinho. Cancelou planos no último minuto, isso comigo acontece pouquíssimas vezes, né? Pouquíssimas vezes. Talvez aconteceu mais lá atrás, quando eu era mais tonta, mais inocente. Hoje acontece muito pouco. Mas o paciente é avisado. 48 horas você tem que avisar que não vem, senão você paga a sessão, né? E só se for um caso de morte mesmo. E você se torna assim indispensável quando a pessoa quiser novamente marcar algo, né? Não tenho mais, então já não vou ter um espaço para você. E você não está sendo cruel ou vingativo, está sendo exatamente o reflexo que recebe. Lembra do universo? O espelho. O universo devolve o que você é, não o que você tem. Então, comigo aqui, eu faço o paciente entender, tá? Eu devolvo o que ele é e não o que ele quer, né? Então, é por isso que pessoas aqui comigo mudam totalmente. Se forem fortes, fazer o tratamento certinho, que é sempre muito rápido, a pessoa muda. Muda em todas as áreas da vida, né? O efeito psicológico é devastador para quem está acostumado a receber mais energia do que oferece. Fiz muito disso com irmãozinhos de sangue. Oferecer tudo, e não receber nada, só ingratidão, né? Então, as nossas ações as nossas ações passam a demonstrar uma forma assim irrefutável, incontestável, né? E irrespondível, né? Uma forma irrefutável. O que é interação equilibrada versus interação exploratória. Então, você está tendo uma interação equilibrada e a pessoa está tendo uma interação com você exploratória. Acorda, né? Você tem que ser o universo espelha o que você é, não o que você quer. E hoje eu me tornei essa pessoa. Eu te devolvo o que você é, né? Haja como uma pessoa que já possui o respeito que deseja. Se você não é respeitosa, como espera respeito? Antes mesmo de tê-lo, né? Então, isso é uma profecia, assim, de autoridade natural. Haja consistentemente como alguém que espera e recebe respeito. Na sua postura e no seu tom de voz, né? As pessoas ao seu redor começam a se comportar de acordo com essa realidade, né? Então, a pessoa insegura, né, seja ela quem for, né? E ela pode ser inocente como ela for, ela vai entender que ela não está lidando com a mesma pessoa, né? E quando projetamos autoridade natural de forma consistente, as nossas respostas são ajustadas automaticamente, né? Porque o universo está ali, devolvendo quem eu sou, para combinar com essa minha nova energia.
Então, você é aquilo que pensa sobre o dia todo. Por isso que eu não tenho dó das pessoas. Pessoas que o tempo todo ficam colocando nas redes sociais. Ai, agora eu tô no hospital. Agora eu tô no postinho. Agora eu tô com Covid. Agora eu tô com gripe. Agora eu tô doente. Espera o quê no universo? Ele tá dando mais isso para você. Que você tá pedindo, né? Você é aquilo que pensa sobre o dia todo. Então comece a se respeitar. Não se apegue em pessoas que não conseguem respeitar. Né? Hoje eu não me apego mais em pessoas que não me respeitam. De forma alguma. Nada melhor que a sua casa, o seu silêncio e os seus animais. Né? Se você carrega a carência por aprovação, todas as estratégias suas falharão. O verdadeiro poder nasce da abundância e não da necessidade. Você se torna uma força imparável quando compete, quando compreende o seu valor. Esta é a sua transformação, né? Então eu pergunto aqui, você vai continuar a implorar respeito ou vai comandar naturalmente, né? O mundo não é governado pelas melhores pessoas. O mundo não é governado pelos melhores. Acredite, coleguinha. O mundo não é comandado pelos melhores, mas por aqueles que agem como se fossem os melhores. Aprenda. Aprenda, né? A realidade, ela não é sólida, ela é sensível à sua vibração, né? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu ouvi de uma pessoa muito simples e achei inteligentíssimo, né? O herói da nossa vida somos nós mesmos. Nós somos nossos próprios deuses. Uma pessoa simples dizendo isso, né? Cada um de nós cada um de nós que criamos nosso próprio mundo sempre. Não são as circunstâncias que formam você, é você que forma as circunstâncias. Eu fiz questão de colocar isso no meu vídeo, porque eu ouvi de uma pessoa totalmente simples, que ontem não era ninguém, e mudou totalmente. Eu falei, meu Deus, que mudança, que vitória, né? Então, você é o universo, e cada átomo ao mesmo tempo. E cada átomo ao mesmo tempo. Então, nós temos vários níveis, né? 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, e quando chega no 10, você volta ao nível 0, né? Todos os níveis você tem uma certa evolução, você começa a ser um pouco mais vivo, mais atraente, você atrai mais coisas boas do que aquele que continua no primeiro nível. E quando você chega no 10º, você volta ao nível 0. O nível 0 é o ponto neutro. Neutro. Né? O ponto neutro é a fonte. Então, se eu estou no ponto 0, no ponto neutro, eu sou a fonte, ninguém mais me abala. Porque sou neutra. O que acontece ao meu redor não interessa, eu estou no ponto 0, neutra. Né? Presta atenção, mulheres que são traídas, ou vice-versa, homens que são traídos. Presta atenção, né? Quando a gente entra nesse ponto neutro, esses dias eu ensinei para uma pessoa e funcionou completamente. O meu companheiro fica me chamando de vagabunda para cima o tempo todo. Vai no ponto 0. Você é neutra. Para ser neutra, você passa a ser ninguém. Quando ele está falando tudo aquilo, fala, eu não sou ninguém. Para quem ele está falando? Não sou ninguém? Não sou ninguém. Se ele subir, dormir, você desce. Se ele descer, você sobe. Mas de uma forma assim tão natural que ele entenda assim, talvez que você esteja até louca, de tanto que você não está se abalando. Essa pessoa, 2 meses depois que ela começou a fazer isso, ficou muito doente. Né? Precisou fazer uma cirurgia do coração muito grave. Né? Porque a gente não faz isso porque quer ver a pessoa daquele jeito, a gente está se defendendo, passa a ser ninguém. Se você é ninguém, que ele fala, deixa de falar, ele vai comer tudo aquilo que ele está falando, né? Então, antes de você escolher qualquer realidade,
né? Não sou eu, Maristela, que fala. Bashar é um extraterrestre inteligentíssimo, né? E faz parte de um planeta muito, muito além do nosso. Então ele diz assim que antes de você escolher qualquer realidade, existe um instante que tudo é possível. Existe um instante que tudo é possível. Esse instante é o ponto zero. Muitas pessoas que frequentam a igreja conseguem isso. Elas confundem que Deus falou com elas, Jesus Cristo falou com elas, e que o Espírito Santo desceu nelas, elas confundem isso. Mas elas, de alguma forma, porque às vezes o pastor fala assim, a gente vê na televisão, não veja televisão, não veja internet por um tempo, para você se conectar, né? Conectar, né? Eles não sabem o que eles estão falando, mas você acaba se conectando com esse ponto zero, que é o ponto neutro e que é a fonte. Então, aí existe um instante que tudo é possível. Quando você para de ver qualquer coisa, você entra nesse silêncio, não deixa de ser uma meditação, né? E esse instante é o ponto zero. Então, Joe Dispenza, né, que é um físico quântico, que, assim, que ele fala assim, que é observador, que existe um momento onde você tem a capacidade de colapsar qualquer realidade. Quando você está nesse ponto neutro, você vê, a pessoa colapsou. Tudo que você está falando, volte para você, não, o universo não é assim? E voltou, a pessoa quase morreu, né? Então, não é que você está desejando, é que você está ensinando a pessoa que a maldade gera maldade. Então, existe um momento invisível, breve, silencioso, onde tudo acontece. A criação acontece onde você não é ninguém, não é nada. Aí você se tornou consciência pura e você cria qualquer realidade. Todas as realidades já estão lá, disponíveis. Eu optei desde criança até a abundância. E eu a tenho. Abundância, paz, luxo, o que eu quiser. Né? Consciência pura. Estudo, estado vibracional onde você está tão presente que a realidade não tem escolha, a não ser se reorganizar ao redor da sua vibração. O nível zero, a linguagem original da criação. Quando o acesso zero, o universo espelha instantaneamente. Quando você se torna neutro, não se importa com o que o companheiro está te fazendo. Se torne ninguém, né? Olha, o universo sempre espelha. Se ele está soltando maldades, falando coisas horríveis, né? Ele está espelhando isso para a vida dele. É sentar e esperar, né? Ou se você não suporta aquilo, então você se separa. Mas não fique doente. Deixe que o outro que está fazendo maldade faça isso por você, fique ele, né? Então, é presença total, vibracional a vibração elimina tudo, integra ativa, não controle o fluxo. Não, eu preciso ficar perguntando onde ele vai, onde ele foi, porque chegou tarde. Não, não faça isso. Não controle o fluxo, tenha confiança. Né? Seja a morte do controle, a morte do apego, a morte do ego compulsivo, daquela narrativa compulsiva, né? Porque você não vai ganhar nada com isso. Nada, exatamente nada com isso, né? Então, você não perde nada no zero. Nada no zero. Quero que está no zero, Maristela, não sou ninguém. Fale, faça o que quiser. Enquanto você está perdendo seu tempo, eu estou ficando cada vez melhor. Né? Eu tenho uma saúde impecável. Uma saúde impecável. Né? Você se une e esse é o salto quântico. Você sente uma calma que não tem explicação. Não tem explicação. Nenhuma companhia pode cobrir isso. Você não desperta, você se lembra. A gente não está despertando, a gente está lembrando que a gente é Deus. Né? Faça parte dos milhares que estão despertando. O mapa está dentro de nós. Né? Isso faz parte daqueles que se lembram. O jogo da consciência.
Gratidão, amor sempre.